Como conseguimos comprar o nosso terreno no Brasil, vivendo em Portugal? Bom, pessoal, meu nome é Daniel, tenho 43 anos, vivo aqui em Portugal com a minha família há 8 anos e vamos voltar para o Brasil. Se ainda não conhece a minha história, faço o convite aqui, que se inscreva no canal e assista os últimos vídeos, né? Desde já, muito obrigado a todos os inscritos, somos 200 inscritos nesse canal, um canal com existência de 7, 8 dias, é isso mesmo. Uma segunda-feira passada, decidi criar conteúdos e compartilhar um pouquinho dessa minha história aqui e do nosso sonho de voltar para o Brasil. Bom, como que a gente conseguiu comprar o terreno lá no Brasil vendo em Portugal? Bom, gente, para quem não vive fora do Brasil, para quem não teve essa experiência ainda, é muito difícil, né? Você se manter fora em outro país, né? O custo de vida é muito caro. Mais propriamente dito aqui em Portugal hoje, com base aí ao preço dos aluguéis, né? Como fala aqui em Portugal, o arrendamento é muito caro, tá muito caro. Então não é uma tarefa fácil. No entanto, quando a gente tem uma motivação e a gente abdica, né, de alguns prazeres, a gente consegue. Isso eu aprendi e devo muito à minha esposa, né? Eu sempre fui irresponsável financeiramente. Eu ganhava muito bem no Brasil, mas eu sempre gastei mais do que eu ganhava. Nunca tive a educação financeira, mas eu aprendi com ela muito, né? Não só agora com essa compra do terreno, mas mesmo desde quando eu conheci ela, né? Eu conheci minha esposa em 2011 e eu fiz muita coisa que eu não fiz antes de conhecer ela. Viagens, conquistas, já ainda lá no Brasil. Ela sempre foi uma pessoa muito responsável, né, e muito controlada ali na questão financeira. Então eu aprendi muito com ela. Como que a gente conseguiu? Bom, a partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente criou um plano financeiro, né? Ok, a gente precisa honrar os nossos compromissos aqui e juntar dinheiro ou pagar algum tipo de prestação lá no Brasil. Então, no primeiro momento, nós iríamos juntar dinheiro nesses 2 anos, né? E a ideia era juntar dinheiro que a gente conseguisse até comprar uma casa pronta. Mas aí surge a experiência da irmã da minha esposa, né? Que vivia numa cidade do interior e já falava muito bem dessa cidade, que é uma cidade chamada Bragança Paulista. E conversando com eles, já tínhamos tomado decisão, que era o Brasil que a gente ia voltar, só precisava decidir para onde e como, né? Com base na experiência deles, acabamos nos convencendo que Bragança seria uma ótima oportunidade. Eu já conhecia Bragança, eu trabalhava numa empresa que tinha uma filial no interior, algumas filiais no interior de São Paulo, né? Na verdade, no Brasil inteiro. Mas ali no interior de São Paulo tinha algumas cidades que tinham essa filial. E Bragança tinha ou tem ainda uma filial dessa empresa que eu trabalhava. E uma vez por mês, era meu trabalho, era fazer essa fiscalização nessas unidades, né? E eu sempre estava ali, pelo menos uma vez, ou a cada 1 ou 2 meses, eu estava na cidade de Bragança. E eu já me questionava, né? O que eu estou fazendo em São Paulo? Olha a qualidade de vida dessas pessoas. Olha, o cara tá trabalhando aqui, tem um lago ali na frente. Então, a região era muito bonita, a segurança era totalmente não é só a sensação de segurança, né, que essas cidades passam pra gente. Não que não aconteça violência, tem, mas comparado a São Paulo, é incomparável. E questão salarial não era muito diferente, né? Eles ganhavam ali na empresa que eu tô comparando com a empresa que eu trabalhava, né? Comparado dentro da mesma empresa ali, a média salarial era muito próxima daquilo que se pagava em São Paulo, né? Então, ou seja, eles tinham um salário igual a de São Paulo e um custo de vida muito mais baixo. Mais uma vez, a experiência que eu tinha nessa empresa, tá? É óbvio que algumas outras empresas pagam um pouco menos, né, comparado à capital de São Paulo. Enfim, então a gente tinha uma motivação, era voltar para o Brasil, e tínhamos ali uma referência de uma cidade, de um familiar próximo. Então isso acabou sendo fatores importantes para a nossa decisão. Ok, será a cidade de Bragança Paulista. A partir daí a gente começa a pesquisar muito, né? E agora o como? Tá, eu tenho que juntar dinheiro para conseguir realizar esse sonho, vai levar um tempo. Mas conversando com esses nossos familiares, eles falaram: olha, aqui há umas construtoras, né? Na verdade, umas loteadoras, né? Não são construtoras, é diferente, são loteadoras, que eles lançam esses condomínios residenciais, sejam eles abertos ou fechados, né? E o financiamento é direto com eles, acho que vale a pena, né? São valores bem acessíveis e a forma que eles facilitam, né,
o pagamento também é totalmente diferente de você fazer um financiamento direto com o banco. No primeiro momento não era, a gente não queria financiar nada de ter nenhuma dívida, mas começamos a pesquisar sobre. E eles também nos ajudaram muito, né? Visitando alguns novos empreendimentos, né? Então eles lançam ali, então você compra ali no lançamento, né? Ou até já pronto, entregue. Mas no nosso caso, nós encontramos ali um novo lançamento que ia acontecer naquele mês ou no mês seguinte, né? Que é o quê? O que é o lançamento? Aquela loteadora, ela compra um terreno que era numa área rural, ela legaliza aquilo com a... faz toda a parte de documentação, né, com a prefeitura da cidade, e começam as obras ali de transformar aquela terra que antigamente era uma área rural de mata em um bairro, né? Então tomamos essa decisão, compramos mediante ali a informação que tínhamos apenas no papel, né? Fotos, vídeos de projetos. E assim fizemos. E nesses 2 anos nós conseguimos, né, conquistar este terreno. Mas não foi fácil, não é uma tarefa fácil, porque para a gente conseguir isto, nós tivemos que abdicar de muita coisa, o que não é fácil, tá? A realidade aqui em Portugal não é tão bonita, não é tão fácil como muita gente mostra na internet, né? Ah, o custo de vida é baixo, mas tu ganha em euro e tu gasta em euro. E nos últimos 2, 3 anos isso piorou muito depois do problema que nós tivemos aí em 2021, mundialmente conhecido, né? As coisas mudaram muito aqui, mas conseguimos. Então, com muita abdicação. Eu particularmente foquei em pagar as contas de casa com o que eu ganhava, e a minha esposa, que consegue ganhar mais do que eu aqui, porque ela presta serviços, né? O dinheiro dela foi totalmente direcionado para pagar esse terreno. E graças a Deus, além de conseguir pagar esse terreno, ela já também foi conseguindo juntar ali alguma coisinha. Então a gente toma essa decisão em 2023, consegue financiar, comprar esse terreno, né? Demos um bom valor de entrada e parcelamos o restante ali. E o que é legal é que assim, você escolhe o tempo, né? Então nós optamos em pagar em 2 anos, mas tem gente que opta por pagar em muito mais tempo. Então fica a dica aí para quem pensa em voltar para o Brasil aí, não se apegue apenas a financiamento imobiliário de casas prontas, né? Há muita oportunidade, principalmente no interior, nos interiores. E aí começou ali um namoro à distância, né? A gente vê aquele empreendimento tomar, você entra, o que é legal é que você entra no site, né, da loteadora e você vai acompanhando, né? A terraplanagem, a parte de hidráulica, tudo que eles vão fazendo na criação do bairro vai despertando aquela, né? Vai te motivando cada vez mais, né? Você vê aquilo, né? Todo aquele sacrifício que a gente está fazendo aqui, né? De conseguir juntar esse dinheiro, aquilo se concretizando. E não foi fácil, tá? Abdicamos de muita coisa. Uma brincadeira que eu faço com a minha esposa aqui, que hoje ela dá risada, mas que não é fácil, né? Sempre que a gente pensa em almoçar em algum lugar com eu, ela e minha filha, né? A gente compara, né? Poxa, a gente vai pagar a média ali de 15 a 20 euros por pessoa. Vamos gastar, se a gente for sair para almoçar nesse lugar hoje, a gente vai gastar 60 euros. Com esse mesmo 60 euros, eu compro comida praticamente para a semana toda. Faz sentido? Poxa, não, não faz. Então, põe o dinheiro no banco. Foi assim que a gente conseguiu, né? Com muita abdicação. Mas pronto, não acabou. Essa foi a primeira etapa, né? Nós conseguimos, conquistamos o terreno. Agora vem a etapa da construção. E por isso que eu falo na abertura de todos os meus vídeos até agora, né? Nós vamos voltar para o Brasil. Nós tomamos essa decisão há 2 anos e agora vão levar mais 2 anos. Esses próximos 2 anos é o ano da construção. Já evoluímos alguma coisa, né? Se tudo correr bem, na próxima semana as paredes ou alguma movimentação física vai começar a acontecer no nosso terreno, né? Mas quando eu falo que já começou, é a parte burocrática, né? A gente acha que é rápido, né? Quando pega ali a documentação do terreno, tá pronto, tá aqui, que a loteadora te entrega, né? E aí a gente começa a deparar com a realidade, né? Então, hoje nós temos aqui o projeto arquitetônico já aprovado na prefeitura, né? E aí cada etapa que a gente avança ali, a gente acredita que já vai começar e vem outra. Não, agora precisa do projeto estrutural. Aí agora precisa dos orçamentos, agora precisa daquilo. Cada hora é uma coisa, né? Mas eu considero que a obra já começou. Então, não é só a parte física, né? A parte burocrática nós já avançamos. E se tudo correr bem, na próxima semana, ou vamos colocar aí em maio, próximo mês, a gente já começa a ver ali movimentações na nossa terra. Bom, pessoal,
Como eu já falei aqui nesse canal, o objetivo é compartilhar um pouco da minha história, é motivá-los principalmente, né? E abrir os olhos no que tange o que te faz feliz, né? Eu precisei de um ano fora do Brasil para entender que estar longe do Brasil, com todas as mazelas que o Brasil tem, para mim não fazia sentido. Não, não é o sair do Brasil que ia me deixar mais feliz e o que não me deixou, né? Para minha esposa levou 6 anos, né, para essa ficha dela cair, ou para ela mudar essa percepção dela. E mais uma vez, eu não estou falando que o Brasil é melhor que Portugal, longe disso. O que eu acredito hoje, como ser humano, é que cada um tem a sua felicidade, e a sua felicidade de forma diferente. Para uns, se encontram fora do Brasil em outros países e não desejam voltar para o Brasil, e para outros há essa necessidade. Então, quando eu vejo os comentários, né, tu vai se arrepender, ah, aqui é melhor, lá é melhor. Cara, cada um tem a sua vida, não adianta. E para quem principalmente nunca saiu do seu país de origem, é prematuro, né? É um pré-julgamento tu querer falar o que é melhor para o outro. Não, cara, não dá, não dá. Cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus objetivos. O nosso é voltar. Se nos arrependermos, não tem problema. A gente tentou, a gente foi atrás. Eu acho que o legal da vida é isso, né? A gente tentar concretizar os nossos sonhos. Se chegar naquele ponto ali e falar que, poxa, foi errado, a gente volta, não tem problema nenhum. Mas o plano não é esse, tá? O que eu percebo muito hoje, né, principalmente na internet, depois que nós tomamos essa decisão de voltar para o Brasil, eu comecei a buscar muita informação e relato, né, experiência de pessoas que voltaram. A, a, o resultado que eu cheguei nas minhas pesquisas, né, é que 50% se arrepende e 50% não se arrepende, né? Mas o que eu percebi também nesses relatos de pessoas que se arrependem é que quando elas tomam a decisão de voltar, elas voltam para o mesmo ponto de onde partiram. Só que quando você volta alguns anos para trás, você se dá conta a, que aquela realidade que você vivia, ela mudou completamente. Então, quando a gente volta pensando que vai encontrar o mesmo, é aí onde a gente se arrepende, né? Então, eu e a minha família, a gente está fazendo diferente, né? A gente não tem expectativa nenhuma do Brasil que a gente conhecia. A gente tem uma expectativa de uma vida nova, de uma cidade nova, de pessoas novas, de um trabalho novo. Eu não espero encontrar nada do que eu deixei lá atrás. E eu já consegui ver isto, né, na prática com visitas, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, nos últimos 3 anos nós estivemos no Brasil, né? Não só a passeio, mas por essa questão dessa nossa decisão, nos levou à necessidade de estar lá, né? Para tomar algumas decisões, de fechar algumas questões lá. E eu já não encontro mais a mesma coisa. Quando eu visito o bairro onde eu morava, que é onde minha mãe mora até hoje, eu confesso, eu vou fazer aqui até um confessionário, e eu já ouvi de outras pessoas. Eu não me sinto bem naquele bairro. Não me sinto bem. Eu não sei explicar. Porque eu percebo que muita gente não mudou, não evoluiu. E quando eu encontro a mesma coisa, talvez, isso me incomoda, né? Poxa, não mudou nada, né? Lógico que mudou, mas quando eu vejo o passado, para mim não me atrai. Então, o voltar para o Brasil é um voltar de recomeçar. Da mesma forma que a gente recomeçou aqui, a gente vai recomeçar lá. Tá bom? Pessoal, já falei demais, devaneios demais, peço desculpas, é o meu jeito, né? A minha fala fanha aqui, nós estamos na primavera e eu sofro de alergia, então não consigo respirar pelo nariz, tá tudo congestionado aqui, então eu tô falando e respirando aqui com a boca. Mas pronto, muito obrigado, boa semana para todos e até o próximo vídeo. Fui!